A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Meu Doutor. Hoje falaremos sobre cardiologia no esporte. Não saia daí, seu doutor volta já. Quando se trata de sua vida, qualidade é fundamental. E a Unimed Imperatriz, que conta com mais de 300 médicos trabalhando por uma medicina mais humanizada, está sempre se preocupando com seus usuários. Assim, continuaremos com a super redução de carência. Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Hoje não economizamos no cachê novamente. Trouxemos ela, uma das maiores cardiologistas do sul do Maranhão, doutora Carla Gonçalves. Boa tarde a todos. Doutora Carla, eu quero lhe dizer que você só está aqui hoje porque tem um patrocínio da Unimed, que resolveu aumentar nosso patrocínio. Diga-se de passagem, o doutor Dantas, que está nos ouvindo. Que bom. Você, doutora Carla, a quem está indicado procurar o cardiologista antes do exercício, antes da atividade esportiva? Bom, na verdade, tudo vai depender dos fatores de risco de cada pessoa e da idade. A princípio, não existe uma obrigatoriedade de pessoas abaixo dos 35 anos fazer uma avaliação completa pré-exercícios. Mas, no entanto, se essa pessoa tiver algum histórico familiar ou já tiver ela própria alguma doença cardíaca, como colesterol alto, pressão alta, diabetes, ou estiver muito acima do peso, nunca foi praticante de exercícios, nesse caso é recomendado que ela procure um cardiologista e ele vai avaliar e decidir quais exames serão necessários. Acima dos 35 anos, já é consenso que todos devem fazer uma avaliação cardiológica e, da mesma forma, o cardiologista vai decidir quais exames são necessários para ser avaliado. Nessa avaliação, doutora Carla, o que se busca achar nesses pacientes? Inicialmente, os valores de pressão arterial é uma das coisas mais importantes, presença de arritmias, né? E a busca de sintomas que levem à suspeita de alguma doença de coração. O que seria arritmia? Nosso público, às vezes, não é da área. A arritmia é tudo que tira o coração do ritmo, né? Então existem dezenas de tipos de arritmias. Algumas bem inocentes, bobinhas, que não causam nada, não tem nenhum prejuízo ao coração, que todos convivem com elas de forma tranquila, e algumas que vão, dependendo do tipo, né? Chegam a ser algumas arritmias graves que precisam ser tratadas, né? Então isso, um cardiologista, através de um eletrocardiograma ou de um Holter, ou às vezes até da ausculta, ele consegue identificar e fazer uma análise depois mais completa sobre isso. Isso é muito demorado? Depende. Às vezes, em um simples eletro, que demora 10, 15 minutos, já se pode identificar o tipo de arritmia. Às vezes, precisa-se de um Holter, que é um eletro que dura 24 horas, né? A pessoa fica com o aparelho e vai para casa com o aparelho. Às vezes, ele é necessário para que se identifique o tipo de arritmia. Outras arritmias são identificadas durante o exercício físico, nesse caso, durante a realização do teste ergométrico. Resumindo então, doutora Carla, depois dos 35 anos, obrigatoriamente eu tenho que procurar o cardiologista para praticar exercício. Sim. Isso sim. Independente se for homem ou mulher? Sim, independe. Existe alguma diferença das patologias principais em homens e mulheres?
Olha, até há algum tempo os homens eram mais predispostos a doenças que levavam ao infarto. Só que isso vem mudando ao longo dos anos, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho, aí vem o cigarro, a obesidade, o sedentarismo. Então as mulheres estão aumentando o número de doenças de coração, né? Então agora o número tem uma diferença pequena entre homens e mulheres, com prevalência ainda no sexo masculino. Então, aqueles praticantes de atividades esportivas, de academia no verão, tem alto índice de riscos de problemas. Sim, é o que a gente chama de atleta de final de semana. Esses são os que têm maior risco, porque o exercício, ele funciona como tratamento para várias doenças do coração, como para pressão alta, às vezes até algum tipo de arritmia, só que o coração precisa estar bem trabalhado, ele precisa estar preparado, né? É como uma máquina que vai ser sobrecarregada. Se a pessoa não trabalha isso com constância durante a semana e apenas sobrecarrega o coração no final de semana, é onde existe o maior risco de virem as doenças do coração. Nós temos que aliar isso também à dieta, ou funciona? Como que funciona? Dieta, exercício, qual que seria a devida proporção? Tá. O objetivo é ter uma vida saudável, e a vida saudável vem desse conjunto de ter uma alimentação saudável, baixo nível de estresse e exercício físico. Tudo depende do objetivo de cada um. Algumas pessoas querem perder peso com o exercício. Sem a associação de uma dieta rigorosa, isso é quase impossível, né? Porque uma hora e meia de exercício por dia faz perder peso, mas não em tanta proporção quando esse é o objetivo principal, né? Algumas pessoas precisam do exercício para controlar doenças do coração. Então, tudo isso tem que ser avaliado e orientado pelo cardiologista. No caso, então, é individualizado. Sim. Cada paciente tem sua devida necessidade. Sim, sim, tudo individualizado. Doutora Carla, hoje é muito comum o uso de anabolizantes. Esses mesmos pacientes, esses gordinhos no final de semana que querem fazer exercício, muitas vezes chegam à academia, se impressionam muito com os atletas que já estão há anos. Sim. E querem adquirir aquela mesma forma. E muitas vezes a gente sabe que é lento. E muitos deles usam anabolizantes. Você tem casos de problemas com o uso desses? Muitos. Na verdade, existem os anabolizantes, que são hormônios esteroides, e existem os menos críticos, digamos assim, que são as proteínas, os termogênicos, que eles são mais inocentes, entre aspas, porque não são tão inocentes assim. A primeira pergunta é: quem precisa desse tipo de suplementação? Está muito em voga os suplementos alimentares, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que precisa e não é todo mundo que pode fazer uso dessas substâncias. Então, existe indicação para eles também? Sim. Existem pessoas, de um modo geral, os atletas, que têm um gasto metabólico, energético muito grande, porque treinam 6, 8 horas por dia. E óbvio que eles precisam fazer uma reposição através de suplementos, porque eles não dariam conta de ingerir a comida na quantidade necessária para o gasto que eles têm num dia. É diferente das pessoas que fazem caminhada ou que fazem musculação 1 hora por dia, 1 hora e meia que seja, que não tem o mesmo gasto. Então, fazer uso dessas substâncias pode gerar alguns riscos de hipertensão, de arritmia, de sobrecarga renal, de lesão renal. Então, isso tudo tem que ser avaliado os exames, né, antes de começar, e estabelecer quem vai ser beneficiado com esse tipo de suplementação. Então, para uma pessoa no meu perfil, 42 anos, uma discreta circunferência abdominal um pouquinho aumentada. Muito pouco, né, doutora? Isso na sua avaliação depois eu vou fazer com a fita métrica. Nosso programa hoje está muito interessante, então não saia daí. Seu doutor volta já. Quando
Quando se trata de sua vida, qualidade é fundamental. E a Unimed Imperatriz, que conta com mais de 300 médicos trabalhando por uma medicina mais humanizada, está sempre se preocupando com seus usuários. Assim, continuaremos com a super redução de carência. Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Meu Doutor. Hoje com a doutora Carla Gonçalves falando sobre fisiologia do esporte e doenças cardíacas no esporte. Doutora Carla, muita gente acha que a avaliação cardíaca antes do esporte é só aquela de fazer exame de colesterol, glicemia, e colesterol dando abaixo de 200 tá bom, glicemia dando abaixo de 100 tá bom. Sim. O que a cardiologia tem a dizer sobre isso? A avaliação do colesterol faz parte da avaliação cardíaca, né? Para identificar quem tem colesterol alto ou não. E dentro do colesterol é importante saber o colesterol bom e o colesterol ruim, né? Porque na verdade o que tem que ser baixo é o colesterol ruim. Mas isso é só um passo da avaliação. As pessoas que têm colesterol alto, elas vão ser beneficiadas do exercício físico também. Mas mais uma vez é importante ressaltar a importância da avaliação clínica, pressão, ausculta do coração, a medida da circunferência abdominal, para saber se existe, quando a circunferência abdominal está muito aumentada, isso implica em um risco maior de doenças de coração e até de origem de diabetes, que é o que a gente chama de gordura visceral. Então, são vários parâmetros que nós avaliamos na classificação do risco de cada um. Sobre a circunferência abdominal, esse é um teste simples que eu posso realizar em casa? Sim. Sem a presença do médico, não é? Sim, sim. Me explique para o nosso público como pode ser feito. Tá. É muito simples, você pega uma fita métrica e faz a circunferência do abdômen mais ou menos na altura do umbigo. Fica a posição mais científica, mais exata, é entre a última costela e a ossinho do quadril. E o valor ideal para homens é de até 94 centímetros de diâmetro e para mulheres até 80 centímetros de diâmetro. Esse é o valor normal. Voltando aos anabolizantes, que sim, aqui nós tivemos casos, inclusive de colegas que tiveram problemas com o uso de anabolizantes. Sim. Como essas substâncias agem no coração? Que mal elas trazem para o coração? Essas substâncias são hormônios, né? E eles têm uma alta predisposição à formação de trombos. Então, um dos mecanismos pelos quais ele pode causar infarto ou AVC é o poder trombogênico dessas substâncias, além de alterar consideravelmente a pressão arterial, né? Então, que isoladamente, mesmo que não haja formação de um trombo, de um coágulo, existe a elevação da pressão arterial e isso pode causar um AVC ou um derrame, como mais conhecido. Trombogênico, no caso, seria? Formação de um trombo, né? Como se fosse, explicando a grosso modo, um coágulo que entope a artéria, impede a passagem do sangue e se isso ocorrer no coração, é o infarto. Quando ocorre no cérebro, é o derrame. Isso pode deixar sequelas? Sim, dependendo da localização, sequelas ou a morte. A gente vê que é um caso... É grave. Bem grave. Sim. Doutora Carla, existe... hoje na prática esportista, eu digo até amadora, no meu caso, às vezes a gente usa aqueles monitores de frequência e de um modo muito simplista, a gente acha, olha, se a frequência estiver abaixo de tantos, estou bem, se estiver acima de tantos, eu diminuo. Isso é válido?
é válido desde que para se calcular essa frequência tenha sido feito um teste ergométrico ou um cardiopulmonar, que é o ergoespirométrico, né? Esses exames, através deles, é que o cardiologista vai determinar a frequência cardíaca de treino, né? Ou seja, com que frequência esse coração deve bater para estar se exercitando de forma adequada. Uma frequência baixa demais não ajuda e alta demais implica em sobrecarga do coração. Então, esses aparelhinhos, que são os relógios com a fita que fica no peito, eles são muito bem usados desde que a frequência tenha sido calculada. Eles têm uma utilização prática muito boa. Como é que é realizado esse teste ergométrico? É o teste da esteira, né? É um eletro de esforço. A pessoa faz eletro deitado, eletro em pé e depois andando na esteira, através de uma monitorização de pressão arterial e eletrocardiograma contínuo, até o máximo do cansaço de cada pessoa. Isso quem determina o cansaço é o paciente, mas se houver alguma ocorrência que o médico identifique a necessidade de que se interrompa o exame, aí ele é interrompido. Existe riscos na execução desses testes? Quem não pode fazer esse teste? Quem está contraindicado a realizar? Tá. A solicitação ela é feita por um médico que avaliou o paciente, né? Examinou, já conhece toda a história e vê quem pode e quem não pode. Então, assim, de um modo geral, pessoas que estão sentindo dor, tipicamente características de infarto ou anginosas, eles não devem fazer. Arritmias graves também não. Quando a pressão está muito alta, descontrolada, também não. E alguns problemas de válvulas cardíacas, quando estão em fase avançada, também são contraindicações. Nós já falamos aqui de diversos testes, nós já falamos de diversos exames, e eu queria saber se nós temos em Imperatriz esses recursos, ou se a pessoa tem que se deslocar para outra cidade para realizar. A maioria nós temos. O teste ergométrico sim é realizado, eletrocardiograma, outros exames que também são importantíssimos na avaliação para exercício, que é o ecocardiograma, também dispomos, cintilografia miocárdica, cateterismo cardíaco. Um dos que eu citei que não há aqui é o ergoespirométrico, esse nós não temos. Mas, no entanto, esse exame, apesar de ser muito bom para avaliar, ele também tem indicações específicas, né? Não é todo mundo que precisa fazer esse exame. É muito pouca gente que precisa. Ele é aplicado mais especificamente nos extremos, atletas de alto rendimento ou cardiopatas graves. Então hoje eu não preciso sair de Imperatriz para cuidar do meu coração. Não, você está muito bem servido aqui na nossa cidade. Se você ainda tem alguma dúvida sobre fisiologia do exercício, não saia daí, seu doutor volta já. Quando se trata de sua vida, qualidade é fundamental. E a Unimed Imperatriz, que conta com mais de 300 médicos trabalhando por uma medicina mais humanizada, está sempre se preocupando com seus usuários. Assim, continuaremos com a super redução de carência. Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor. Hoje o tema Cardiologia e Esporte com a doutora Carla Gonçalves. Doutora Carla, eu confesso que dia desses fiquei tentado a tomar esses shakes. O que você acha? Eu posso tomar? Olha, as pessoas que usam shake, normalmente elas estão tentando substituir uma refeição por um shake, né? Então, isso não é a forma mais adequada de se alimentar. A alimentação, ela tem que ser
o mais natural possível, fracionada, né, de alimentos mais naturais e com menos conservantes. Além do que, alguns shakes, a gente não pode generalizar, mas alguns, eles têm algumas substâncias que também podem predispor a arritmias e pressão alta, né? Então, óbvio, tudo depende da configuração individual de cada um e da quantidade que ela faz uso. Mas o ideal é que não se substitua nenhuma refeição por suplementações, e sim se faça uma alimentação balanceada. Então, eu tomando esses shakes, eu posso desenvolver problemas tanto cardíacos quanto de problema de pressão? Podem. Alguns sim. Doutora Carla, a gente sabe que Imperatriz tem desenvolvido muito, tem melhorado muito, principalmente na nossa área, na área médica. Sim. Hoje não saímos mais à procura de tratamento fora, são raras as exceções. Eu sei que você hoje tem uma clínica que reabilita esses pacientes cardíacos. Verdade. Como que está esse serviço? Esse serviço funciona bem em Imperatriz? Sim, funciona. O serviço, ele funciona para dar a possibilidade de pacientes que já têm diagnosticado alguns problemas cardíacos de fazer exercício de forma segura e supervisionada, né? Então, hoje em dia não se usa mais contraindicar, já há algum tempo, não se contraindica exercício para pessoas que têm problema de coração. É o contrário, o exercício faz parte do tratamento, desde que ele seja orientado na medida certa, né? Porque o exercício feito de forma leve demais não ajuda. Se sobrecarrega muito, isso prejudica o funcionamento do coração. Assim como os músculos, né? Que se você não usa um peso adequado, pode lesar uma lesão muscular ou osteoarticular. Então, nós dispomos de um serviço onde é feita a avaliação clínica, os exames complementares de acordo com a doença de cada um e a prescrição individualizada e supervisionada do exercício físico. Doutora Carla, quais os tipos de reabilitação? Bom, a reabilitação cardíaca, ela pode ser primária, que é a preventiva, quando a pessoa nunca teve nenhuma doença de coração, mas tem alguns fatores de risco, como pressão alta, obesidade, colesterol alto, diabetes, ou se ela simplesmente quer fazer um programa de condicionamento cardiovascular, né? E secundária, quando já teve algum problema de coração, como infarto, como problemas de válvula, ou fez angioplastia, e aí após o procedimento ela vai ser submetida ao tratamento supervisionado do exercício. Quanto tempo demora em média uma reabilitação, por exemplo, de um infartado? Para se ter um ganho, né, um resultado inicial, quando ela é primária, que a pessoa nunca teve nenhuma doença, com 3 meses nós já conseguimos algum resultado, né? Mas quando a pessoa é cardiopata, que o trabalho tem que ser um pouquinho mais lento, uma média de 6 meses, a gente também já consegue um condicionamento desse coração. E para esses pacientes, doutora Carla, existe muita dúvida, às vezes até para os pacientes que não são realizadas cirurgias, sim, se faz musculação, se faz esteira, se faz exercício aeróbico, se faz musculação. Que orientação você pode dar sobre isso? Tá, precisa haver um conjunto. Primeiro dos pacientes não operados. Tá, na verdade essa regra ela vale para todos, porque precisa existir um conjunto, né, uma associação da parte aeróbica, que seria esteira, bicicleta, elíptico, com a parte de musculação, que são os exercícios resistidos, para que haja fortalecimento das pernas, dos braços, do abdômen, e isso propicie condições de se fazer um condicionamento também do coração, porque a pessoa que não tem uma musculatura preparada, ela não consegue andar bem na esteira, então precisa ter essa associação, a musculação ou qualquer outro exercício que dê fortalecimento, condicionamento do músculo e a parte aeróbica também. Eu queria pedir desculpa hoje aos nossos telespectadores, porque nossas perguntas hoje, que são amplas, são diversas, por um problema de logística não deu para ser respondidas, doutora, mas eu quero que você responda depois em off. Sim, fico à disposição.
A doutora Carla deu uma brilhante explanação sobre esse assunto e a gente queria deixar nossa TV aberta para suas explanações finais. Eu agradeço muito o convite. Esse tema é um tema muito importante porque cada dia mais o exercício faz parte da nossa vida e ele precisa ser encarado como uma rotina necessária para o bem-estar, para a saúde e não só para a estética de todo mundo. Então eu convido a todos que façam a sua avaliação, façam um programa de exercício regular, não se deve fazer apenas o exercício de final de semana, para que isso venha dar mais qualidade de vida a todos. Lembrando que o programa Meu Doutor é um oferecimento da Associação Médica de Imperatriz e que está ao ar sempre aos sábados ao meio-dia na Nativa. Não perca nosso próximo programa. Um abraço a todos. A diretoria da Associação Médica de Imperatriz, através da presidente doutora Ana Paula Milhomem, agradece o carinho e a demonstração de amor de todos que estão orando pela recuperação total do médico pediatra doutor Itamar Dias Fernandes, que apresenta melhoras. Sua esposa, a médica doutora Maria Fernandes, e o filho, também médico e cirurgião plástico, doutor Paulo de Tasso, membros da Sociedade Médica de Imperatriz, reiteram os agradecimentos destas muitas famílias que trazem em suas histórias de vida a presença marcante de um médico que em sua lida diária dedica sua atenção às crianças e às mães. Um marco desta atenção está na luta pelo aleitamento materno. Família, amigos ficam satisfeitos em comunicar esta considerável melhora de saúde do médico, Dr. Itamar, e pede que a corrente de oração e energia positiva continue. Viva Itamar! Itamar, viva! Quando se trata de sua vida, qualidade é fundamental. E a Unimed Imperatriz, que conta com mais de 300 médicos trabalhando por uma medicina mais humanizada, está sempre se preocupando com seus usuários. Assim, continuaremos com a super redução de carência. Faça seu plano de saúde Unimed e assim que o plano for efetivado, você já pode fazer consultas. E ainda reduzimos pela metade os exames laboratoriais especializados. Unimed Imperatriz. Cuidar de você. Esse é o plano. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Sempre que você olhar para um pneu velho, lembre-se, o mosquito da dengue está enxergando uma serenata. Ele não é lindo? E canta tão bem. Água parada só é legal para o mosquito da dengue. Por isso, elimine a água parada de pneus, garrafas, calhas e vasos. Limpe e mantenha tapada a sua caixa d'água. Se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil combater a dengue.
Oh.